Irmãos, antes de mais nada, eu acho justo, a gente fazer uma breve introdução ao que são os Salmos, trazendo algumas de suas características que certamente nos ajudará não só a entender melhor as futuras mensagens que a gente vem ouvir porventura nesse livro, mas também que eu tenho certeza que pode enriquecer a nossa leitura dentro dos nossos lares, no nosso momento devocional. Vamos aqui ver algumas dessas características desse livro, e eu creio que vai ser enriquecedor para as nossas almas, e a nossa leitura com certeza vai ser também muito mais proveitosa. Os Salmos são basicamente louvores, embora seja fonte de ensino e exortação, como toda a Escritura, segundo diz 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, os Salmos nos ensinam como devemos nos expressar, diante de Deus. Então, toda vez que a gente for ler o livro de Salmos, a gente tem que ter isso em mente, É uma forma de Deus nos ensinar como a gente deve se expressar diante de Deus. A gente vê que tem muitos tipos de salmos em que as pessoas estão expressando sua tristeza, outros que são chamados de salmo imprecatórios, que parecem que o salmista está invocando alguma maldição sobre as pessoas. Então a gente tem que entender, o que são os salmos, porque de certa forma a gente tem que aprender a expressar também a nossa ira, A ira por si só, a palavra não diz que ela é pecado, Mas o Senhor diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Mas como que a gente deve conduzir a nossa ira? Como a gente deve conduzir o nosso louvor e o nosso amor a Deus, Como a gente deve expressar a nossa tristeza? É isso que a gente tem que aprender, e os Salmos nos ensinam muito sobre isso, Existem alguns livros da Bíblia que são chamados de livros poéticos e sapienciais. Entre eles se encontra o livro de Salmos. É bom deixar claro que a poesia hebraica é diferente da poesia que a gente está acostumado, O foco da poesia hebraica não são as rimas. A poesia que a gente está acostumado a ouvir, principalmente nós que somos brasileiros, é a poesia rimada, rítmica, mas que contém rimas com seus finais. Eles ali têm uma certa fonia entre as palavras, ou são com os finais parecidos. Então a poesia hebraica, ela consiste no ritmo do pensamento e não no ritmo da rima, Ela não é rimada. Se você for puxar isso até em grego, em hebraico, você vai ver que ela não rima, mas ela tem ritmo, até porque são louvores são cantados, eram-se usados instrumentos para cantar esses salmos, mas ele é totalmente rítmico, não rimando como a gente está vendo. Essa poesia, ela visa dar sentido ao ritmo, e para isso ela usa de um artifício que é chamado de paralelismo lógico. Gravem bem esse nome, que vai ser de utilidade. Então, nesse sentido rítmico, esse artifício é usado, chamado paralelismo lógico. Eu vou trazer aqui alguns desses paralelismos para vocês. Vou citar uns 3, talvez 4. Não vou citar todos porque tem muitos e eu também não quero sobrecarregar a mensagem. Por primeiro, a gente pode citar o paralelismo sinônimico, que é o pensamento da primeira linha, ele é repetido com conceitos similares ao da segunda, servindo também como um reforço quando o escritor quer dar ênfase em algum ponto. Então você pode ver que no livro de Salmos, às vezes em Eclesiastes, Provérbios, Jó e em muitos outros livros da Bíblia, em que a escrita foi usada, a escrita hebraica, você encontra esse tipo de poesia, em que ela não é rimada, mas no seu sentido rítmico, ela segue uma certa lógica. Quando você vê o Salmo primeiro, antes da gente ler ele por completo aqui, eu vou dar um exemplo disso. Aqui diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, em diversos pontos da Bíblia, a gente vai enxergar isso, que parece que a frase de baixo ou a frase de cima se comunicam uma com a outra, e elas trazem o mesmo sentido. Elas querem dizer basicamente a mesma coisa, só que usando palavras diferentes. Isso é chamado um paralelismo lógico, o paralelismo sinônimico.
Segundo, o paralelismo antitético. O pensamento da segunda linha é contrastado com o pensamento da segunda linha. Então você vai ler um salmo e lá ele diz sobre como é a vida dos santos de Deus. A vida dos santos de Deus são assim, assim, assado. E em seguida você vê um paralelismo lógico e ele faz um contraste com a vida do santo e ele, de repente ele fala do ímpio. Até parece que dá uma mudança brusca no sentido do que ele está falando, mas ele está usando esse tipo de artifício para contrastar o que foi dito na linha de cima. E ele fala, ó, a vida do santo é de tal forma, já a vida do ímpio, a vida dele não é dessa forma. E a gente vai perceber isso quando a gente for fazer a leitura do Salmo 1. Temos também o paralelismo sintético, que é quando a segunda linha ou a linha subsequente acrescenta a primeira algo que, de qualquer maneira, forneça mais informações. O exemplo disso é em Obadias, no livro de Obadias, quando diz assim, ó, os vencedores subirão ao monte de Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, o reino será do Senhor é um paralelismo sintético, em que está sendo acrescentada uma fala e está sendo acrescentada uma informação em cima do que foi dito. Existem mais tipos de paralelismo, mas eu vou citar apenas esses, que eu considero ser os mais fáceis. E aí depois, se os irmãos quiserem, eu tenho um breve estudo sobre isso, e eu posso estar enviando no grupo da igreja, ou envio para o pastor, e o pastor envia para os irmãos. Tem um outro também que ele é fácil de ser observado, né? Que é o do Salmo 119, que você percebe que na linguagem em que ele foi escrita, cada verso é composto se iniciando com uma letra do alfabeto hebraico. Então isso também é um tipo de paralelismo e que os irmãos vão estar percebendo isso na leitura dos Salmos. Enfim, espero que todos tenham entendido e vamos à leitura desse Salmo. Salmo capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, percebam o contraste. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos lá. Sabe, irmãos, nos dias de hoje, não é difícil da gente encontrar livros e propagandas que resumem a vida em alguns passos. A gente sempre vê coisas assim, né? 5 motivos que não te deixam evoluir. Ou 5 passos para ser mais inteligente. Ou 5 formas de você enriquecer. E como isso tem se tornado muito tendencioso nos últimos anos, também não é difícil de achar coisas do tipo dentro da própria literatura cristã. Qualquer livraria, seja física ou online, que você entrar, você vai ver algo do tipo, títulos como 5 passos para a vitória, 3 passos da fé, ou 5 passos para você prosperar, e 5, 3 ou 4 passos para vencer o pecado, e etc. É até uma loucura, né? Quando a gente vê isso. Não é difícil, mesmo quando você entra em um site ou numa livraria física, eu tenho certeza que algum dos irmãos já deve ter visto esses tipos de livro nessas livrarias, né? Não que não haja neles verdade, né? Ou coisas do tipo, mas a gente deve se atentar a alguns caminhos de facilidade como esses livros querem propor, né? Desde quando eu iniciei minha caminhada cristã, Deus usou de muitas formas diferentes para falar comigo, sabe, irmãos? Muitas mesmas. E eu lembro um dia, assim, em específico, em que eu fui chamado, logo quando eu me converti, para dar testemunho numa igreja, né? Como o Zaza falou, a gente tinha um passado meio conturbado,
meio maluco aí, e a gente era chamado para dar testemunho em alguma igreja. E eu lembro que eu fui lá esse dia. E ao final do culto, eu estava conversando com o dirigente, que era dirigente do culto naquela noite, e a gente começou a trocar algumas ideias. Eu contei meu testemunho para ele contou o testemunho dele para mim também, e no meio disso tudo ele falou, peraí, e me deu um papelzinho, que ele tinha anotado alguns nomes de alguns pregadores, né, naquela hora. E eu chegando em casa, eu fui ver um daqueles pregadores, que ele tinha anotado o nome deles, né, no papel para mim, e eu considero assim aquele papel uma viradinha de chave assim, na minha vida e na minha caminhada com Deus, porque foi através daqueles homens e daquelas mensagens que eu comecei a ter uma compreensão um pouco maior assim, do que era o Evangelho, né. E eu me lembro que um daqueles pregadores, ele dizia assim que ele começou a querer descobrir o que era o Evangelho, né? E ele falou assim, o que é o Evangelho? E aí, alertado por alguém e por Deus, ele diz assim que ele foi para os livros antigos, né? E dizendo isso, logicamente, ele estava querendo aconselhar a gente a ir aos livros antigos, né? Então ele falou, irmãos, eu comecei a ir aos livros antigos e pesquisar cada vez mais sobre o passado. E ouvindo isso dele, eu também comecei a pesquisar sobre os livros antigos. E aí que a gente conhece os puritanos, a gente conhece os pais da igreja, porque a gente quer saber a origem do Evangelho e como que o Evangelho foi disseminado e como que foi construído todo o pensamento cristão. E quando você começa a ouvir e a ler esses livros antigos, você começa a fazer um contraste com o que é pregado em muitos lugares hoje em dia. Você começa a fazer um contraste com o que é escrito hoje em dia, e você vê que o Evangelho de muitos anos para cá, ele tem sido deturpado em sua essência, e as pessoas têm usado ele muitas vezes para ganhar dinheiro e para simplesmente falar o que o povo quer ouvir, porque, por exemplo, a pregação da prosperidade, ela basicamente ganha o homem pela própria ganância do homem, né? E a gente vê na Bíblia que isso é uma forma de juízo, né? Já que as pessoas não querem a verdade, elas querem ouvir a mentira e são tão gananciosas dessa forma, então Deus, como forma de juízo, entrega elas para ouvirem nada mais, nada menos do que aquilo que elas querem. É interessante a gente analisar que muitos dos livros, sabe, que são publicados hoje, eles são um completo aglomerado de nada. Porque falam muito sobre soluções rápidas para quem tem pressa. Falam de felicidades, mas nem sequer explicam o que é felicidade. Então, tem um monte de gente buscando a Deus para ser feliz. E de fato Deus deve ser a fonte de nossa felicidade. Mas o nosso Deus não deve ser a felicidade. Deus, e o Deus que servimos, Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas o que a gente tem visto, e não é pouco, é que a felicidade se tornou um Deus. E é basicamente isso que muitas pessoas, nesses livros de dicas rápidas, parecem querer ensinar para a gente. A buscar a felicidade. E a gente percebe que a cultura que a gente vive, as pessoas têm se tornado cada vez mais hedonistas. Isso é, amantes do prazer. Elas amam e elas querem nada mais do que prazer. Então há uma busca desenfreada por Deus, que na verdade não é uma busca por Deus, mas uma busca por felicidade, e uma busca que resultará em plena frustração e em morte espiritual no final de tudo. E hoje, embora eu venha discorrer sobre todo esse salmo de número 1, nosso enfoque principal será da vida abundante daqueles que amam a Deus e a sua palavra. Feita essa pequena introdução, vamos ao versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Essa palavra tem sido comumente traduzida como quão realmente e feliz é esse homem. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Isso nada mais significa do que quão feliz é esse homem. Quão feliz é o homem que não anda no conceito dos ímpios, no conselho dos ímpios. Alguns estudiosos, eles têm entendido que andar no conselho, e logo em seguida, como o texto diz, se deter no caminho e se assentar na roda dos escarnecedores, simbolizam um aumento quanto ao envolvimento
com o pecado. Então seria nada mais, nada menos do que um progresso, de forma progressiva, que ele está tentando dizer que há cada vez mais envolvimento com o pecado, ou há níveis de como o homem se torna mais e mais pecador. Então, primeiro, ele diz assim, que não anda no conselho dos ímpios. No verso 2 ele diz assim, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, essa lógica traria qual sentido? De que primeiro o homem, ele anda no conselho dos ímpios. Por segundo, ele se detém no caminho dos pecadores. E por terceiro, ele começa a se assentar, a ter comunhão e a ter prazer em estar com gente que é escarnecedora. A pessoa basicamente ela perde o prazer de estar reunido numa comunidade cristã, ouvindo a palavra de Deus. Então essa é a primeira interpretação. A segunda é quando olhamos para o texto e vemos que essas palavras são equivalentes umas das outras, se valendo do paralelismo sinônimico, que é o que a gente acabou de ver, em que uma linha reforça a ideia da anterior. Por exemplo, se a gente for lógico, andar no conselho não significa necessariamente pautar nossa vida nos conselhos daqueles que não seguem a Deus. Até porque, por vezes, nós podemos adquirir bons conselhos daqueles que não seguem a Deus. E isso quando pessoas não cristãs nos ensinam muito mais do que alguns crentes. Pode parecer loucura, mas alguns irmãos, por falta de vigilância e por falta de zelo, são facilmente conduzidos como um instrumento de Satanás. E é aqui a gente deve se atentar muito. Porque se nós não estamos sendo usados por Deus, e se nós não estamos sendo instrumento de Deus para o seu reino, irmãos, o que nós estamos fazendo? Será que pela nossa falta de vigilância e a nossa falta de zelo, será que a gente não está sendo usado muitas vezes por Satanás? Porque não é difícil. Você percebe isso quando vê o Evangelho. Pedro está caminhando com Jesus, já faz algum tempo. De repente Jesus vira para ele e diz: se aparta de mim, Satanás. Porque ele estava de alguma forma tentando fazer algo que estava contradizendo a palavra de Deus. Então a nossa falta de zelo e a nossa falta de vigilância pode ser muito prejudicial, não só para nós mesmos, mas como para todos aqueles que estão ao nosso redor. É claro que a gente não vai descartar que a gente deve ter cuidado com a palavra e os supostos conselhos de qualquer pessoa, cristã ou ainda mais se a pessoa não for cristão. Então aqui a gente entende rapidamente que o homem feliz é o homem que evita o pecado. Ele está evitando o pecado. Ele está evitando andar no caminho que outras pessoas andam. E aqui fica para nós uma breve reflexão. Será que eu estou andando em conformidade com alguma pessoa que não segue a Deus? É interessante no livro de Jonathan Edwards, Como Examinar a Si Mesmo. Ele fala assim, que há algumas formas da gente observar o nosso próprio comportamento, ver se a gente está maduro e fervoroso na fé. E uma delas é comparar o nosso próprio comportamento com o comportamento de pessoas cristãs que são mais velhas, mais sábias e mais maduras do que a gente. Então fica essa breve reflexão, para que a gente analise a nós mesmos. Onde será que a gente tem andado? Porque eu acho muito mais contundente essa segunda interpretação. De que de fato, esse conselho não é algo que as pessoas nos falam, mas é andar nesses caminhos, praticar a obra que essas pessoas estão praticando. Dar ouvidos e conversas àquilo que é profano, e muitas vezes a gente ri de piada que era para fazer a gente chorar. Isso mostra como que o nosso coração se inclina facilmente para aquilo que é mal. Se a gente percebe o quão rápido o homem feliz é aquele que evita o pecado, mais rapidamente ainda nós vemos que o chamado à santidade é também um chamado à felicidade. O gozo cristão está em participar da santidade do nosso Deus. Como Jesus diz, nosso alimento deve ser esse, porque o alimento de Jesus era fazer a vontade daquele que o enviou. E o que é o alimento senão aquilo que nos dá força e satisfação? Esse deve ser o nosso alimento. A gente perece,
A gente enfraquece, começa a morrer por inanição, porque a gente não faz a vontade de Deus. Elas têm uma visão completamente equivocada do que são as leis de Deus. Mas se a palavra diz para a gente tomar cuidado e se apartar desse tipo de pessoa, certamente ela não está querendo dizer que há risco, que há perigo em se assentar na roda dos escarnecedores. Há perigo nisso. E aqui a gente deve redobrar a nossa vigilância. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem coisas assim como: eu estou indo evangelizar, ou eu vou evangelizar. Sabe, pode ser verdade isso. Pode ser verdade. Mas o evangelismo, ele deixa de ser um evangelismo quando aquele a qual você está pretendendo evangelizar começa a levar você para o caminho que ele está andando. Algumas pessoas vão dizer coisas do tipo assim, né? Não, Jesus ele andava com pecadores, mas só que Jesus nunca pecou com pecadores. Ele permaneceu santo. Ele tinha uma missão: levar os homens até Ele mesmo e levar os homens até Deus. Não há problema da gente fazer evangelismo, mas a gente tem que tomar cuidado, o ambiente que a gente frequenta e o caminho que a gente frequenta. Porque às vezes o que era para ser uma bênção e o que era para ser um evangelismo acaba sendo algo desastroso. E a gente deve tomar muito cuidado com isso. Porque a palavra diz assim, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Às vezes você está tentando evangelizar, mas no final das contas você está sendo corrompido. Então a gente tem que ter discernimento, como o pastor disse esses dias. Sem Cristo não há discernimento. A gente tem que ter discernimento para saber qual a hora correta para a gente evangelizar, para saber que a gente talvez deva dar um passo atrás, nos fortalecermos e então irmos fazer o real evangelismo, a fim de que as portas do inferno não prevaleçam e não que a gente seja tomado e tragado pelas setas e pelos intentos do maligno. Encerrando o verso 1, vamos para o verso 2. Aqui a gente já acompanha claramente a continuação lógica da poesia de Salmos, em que ele diz assim, ó: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então primeiro, esse homem ele não se assenta na roda dos escarnecedores, e é bom a gente prestar atenção em cada palavra, porque às vezes uma palavra muda todo o sentido. A gente estava até comentando isso no grupo familiar esses dias, né? Que as palavras do hebraico, às vezes um tracinho de nada, cara, vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. E aqui esse antes, ele diz muito pra gente, porque ele diz assim, ó: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Por que ele não faz isso? Porque o prazer dele não está nessas coisas. Ele não tem prazer em debochar do caminho do Senhor. Ele não tem prazer em ficar em um lugar onde o seu Senhor não está sendo glorificado. Ele não tem prazer em ficar num lugar onde o seu Senhor está sendo blasfemado. Ele não tem prazer em ficar num lugar onde as pessoas simplesmente elas não falam nada de Deus. Nas nossas reuniões nós falamos de Deus, somos edificados e crescemos. Mas num lugar onde o pecado está sendo enaltecido, e é isso que acontece no caminho dos pecadores, é isso que acontece na roda dos escarnecedores. Eles estão propagando o pecado e toda a malignidade que há em seus corações. Então esse homem ele não tem prazer nisso, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor. Sabe, irmãos, o homem natural ele está incapacitado de ver a glória de Deus e de ver a beleza na palavra de Deus. A gente comentou isso alguns dias atrás. Mas a gente deve aguçar o nosso paladar às coisas de Deus. Vocês lembram que eu falei que a gente tem que ler e ler repetidas vezes a mesma coisa, porque às vezes a gente está cego e não consegue enxergar, mas de repente o Senhor vem, ilumina aquele texto para a gente consegue compreender. E aqui é a mesma coisa.
O homem natural, ele não consegue enxergar a glória e a beleza que está na palavra de Deus, porque se ele conseguisse, a sua vida seria abundante. Quando eu falo de aguçar o paladar, eu vou dar um exemplo aqui que andou acontecendo esses dias. Vou citar você, meu amor. A Adriana, ela não gostava de comida japonesa, gente. Ela achava aquelas coisas cruas assim, péssimas. Sabe quando a pessoa fica empapuçada de ver aquele peixe cru e esse tipo de coisa? Mas aí ela comeu uma vez comigo. Na semana que vem, amor, quero comer comida japonesa. E aí ela comeu outra vez comida japonesa. E agora ela está amando a comida japonesa. Ela gostou daquilo, ela experimentou aquilo. E parece que quanto mais ela prova daquilo, ela descobriu o seu real sabor. E ela quer comer de novo a comida japonesa. O que era algo que antes era difícil de engolir. O que eu quero dizer e o que eu quero falar para os irmãos com essa explicação é que com a palavra de Deus é a mesma coisa. Sabe, a gente nasceu de novo. A gente recebeu essa dádiva do Senhor, em que nós fomos feitos novas criaturas. O Zaz acabou de dizer aqui, mas isso não significa que o nosso homem natural e que o pecado foi totalmente extirpado de nós. Nós ainda temos que lutar. O que eu quero dizer para os irmãos é que meditar na lei do Senhor, ter ela como prazer, é algo que demanda tempo e muitas vezes demanda esforço. Não é algo simples. Devido ao nosso homem natural, a gente nem quer ler a palavra de Deus. É muito mais fácil a gente assistir uma série, sabe? Vamos jogar alguma coisa, vamos sair, vamos comer alguma coisa. É mais fácil, porque é o que a nossa carne quer, irmãos. Mas se a gente for zeloso e esforçado, a gente vai descobrir o prazer na lei do Senhor. Porque o homem natural não tem prazer nela. Ele não tem. Não sei se isso acontece com vocês, mas muitas vezes eu estou vendo alguma coisa, algum vídeo, qualquer coisa que seja, e um filme, ou tanto faz, e de repente eu fecho aquilo tudo, eu vou orar, eu vou ler, eu vou me colocar na presença de Deus. No começo parece que é difícil estar ali ajoelhado, ou sentado, como você preferir orar. Parece que é difícil. Mas depois de 10 minutos que eu me passo da presença de Deus, parece que vem algo dentro de mim e fala assim: por que você não fez antes? É difícil abandonar essas coisas que a nossa carne gosta. É difícil, no começo não vai ser fácil, mas experimenta começar a fazer isso dia após dia. O cristão que ele lê pouco, ele vai ler cada vez menos. O cristão que ele medita pouco, ele vai meditar cada vez menos. Mas o cristão que ele se esforça em meditar e em ler cada vez mais a palavra do Senhor, ele vai ter o seu paladar aguçado, e ele vai querer cada vez ler mais. Ele vai descobrir que há muito mais prazer, muito mais felicidade, muito mais vida abundante em meia hora com o seu Senhor, do que em meia hora fazendo qualquer outra coisa que porventura a carne dele goste. Então fica aqui o encorajamento para os irmãos. Pode ser difícil agora, mas eu quero apontar para vocês uma vida que é muito mais abundante. Eu quero apontar para vocês a verdadeira felicidade. E aos poucos, tendo esse paladar transformado, a gente vai deixando de lado as coisas do mundo, as conversas vãs, e o nosso Senhor vai se tornando cada vez mais precioso para nós. Unido a essa leitura, eu creio que a gente deve orar à semelhança de Davi, pois no Salmo 119, no versículo 18, ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, Pai. Se ele está orando, pedindo para Deus, para que ele possa contemplar as maravilhas da lei de Deus, é porque existem coisas maravilhosas aqui que a gente não está sendo capaz de enxergar. Não sei o que orar. Começa orando esse salmo. Salmo 119, versículo 18.
Ore para que Deus te faça enxergar o quão belo é a palavra dele, meus irmãos. É estranho quando um cristão não tem apreço pela palavra do seu Senhor. É muito estranho. É estranho quando ele se deleita mais em ouvir das coisas do mundo do que da própria fonte de vida. Então se esforcem, meus queridos irmãos, se esforcem. Porque no meio da luta e dessa incessante guerra, o cristão descobre o quão preciosa é a palavra de Deus. Nós não vamos olhar a palavra de Deus com apreço e ver toda a sua glória parado sem fazer nada. Eu não quero aqui exaltar o próprio esforço humano, mas eu não posso deixar de pregar a nossa própria responsabilidade, irmãos. A gente deve consistentemente fazer isso, até que a gente encontre o prazer e encontre a vida. E se é em meio à luta que a gente encontra isso, aqueles cristãos que não fazem guerra alguma, nunca desfrutarão de vida nenhuma, porque a vida é uma grande luta. A vida cristã é uma grande luta. Permanecer no caminho do Senhor é uma grande luta. O próprio Jesus, ele diz assim, aqueles que tomam de força é que vão se apoderar do reino. Não pense você que parado, sentado no sofá, deitado na cama ou fazendo qualquer outra coisa, você vai descobrir o quanto a vida cristã é maravilhosa. A gente tem que ter mais e mais apreço pela palavra de Deus. Terceiro ponto, sobre a meditação. O que não é meditação, né? Meditação não é simples leitura. Você meditou na palavra do Senhor? Sim, eu li em 2 capítulos hoje, mas você meditou na palavra do Senhor? Você tirou um tempo para você ir lá e refletir sobre aquilo que você acabou de ler? Eu li 3, 4, 5 capítulos, mas meditou na palavra do Senhor? Não quero dizer aqui que sem a leitura em si não haverá progresso, mas o progresso daquele que simplesmente lê a palavra de Deus é muito inferior ao progresso daquele que medita e nela coloca a sua mente, nela coloca os seus esforços e nela coloca os seus pensamentos. Não é simples leitura, não é um passar de olhos, hoje eu li 2 capítulos, que bom, sabe? Ótimo, irmão, mas há algo mais avante, há algo superior a isso, sabe? A nossa leitura, ela não deve ser uma leitura do tipo, eu li 4 capítulos. Não, hoje eu posso falar que eu li 4 capítulos. Mas se não tiver meditação nenhuma, e se você não entendeu nada do que você leu, do que adianta? Não haverá progresso. Não haverá nenhum progresso. No Salmo 34, no versículo 5, diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Sabe, um simples olhar à palavra de Deus pode gerar um fecho de luz, mas a contínua contemplação traz luz para toda a nossa vida. Traz luz para toda a nossa vida. Sabe, uma pessoa que ela corre os olhos, ela terá um fecho de luz. Mas aquele que não tira a tua mente e o seu coração da palavra de Deus, ele vai ter o seu rosto iluminado. Já viu Moisés? Quando fala no Antigo Testamento, em Êxodo, quando ele subiu, ele ficou lá contemplando a Deus. Quando ele descia, ele tinha que colocar um véu, porque o rosto dele estava resplandecente. A contemplação não é a mesma coisa que a leitura. Quem gosta de arte sabe disso. Quando você vai no museu ver alguma coisa, tem lá um quadro, uma estátua, o que quer que seja, um fóssil. A pessoa não chega lá, bate os olhos e fala, legal. Esse não é um tipo de passeio que você vai e faz o percurso todo em meia hora. Esse é o tipo de passeio, no caso do museu, que você vai, olha aquele quadro,
para na frente dele, examina as suas características, examina os seus detalhes. Se é um texto, você examina as palavras, você busca referências. Isso é contemplação. A contemplação, ela demanda tempo. A gente está vivendo em um tempo que a gente não dispõe de tempo. E a gente tem que reorganizar a nossa vida, a estrutura da nossa vida, para conseguir tempo. Eu gosto muito de uma palavra que o John Piper diz. Ele fala assim, que a grande utilidade das nossas redes sociais naquele último dia vai ser provar que a gente não deixou de orar por falta de tempo. Isso é massacrante para mim. Corta o Facebook, corta o WhatsApp, corta o Instagram, corta o que seja. Esses dias a gente passou aqui o documentário que falava um pouco sobre isso. E no documentário, ele explicava assim que mesmo as pessoas que sabem disso e que criaram esse sistema das redes sociais, elas se veem presas neles. Ou, parafraseando um pregador que eu gosto muito, que é o Josemar Bessa, o que te impede de orar não é o tempo, é o seu coração. Se a gente organizar a nossa vida, irmãos, se a gente for firme, a gente consegue tempo para o Senhor. A gente consegue. Eu sei que o trabalho é desgastante, lidar com a casa é desgastante, a gente tem muitos outros compromissos, mas que a gente não honre todos esses compromissos em detrimento daquele que é o nosso maior compromisso e a nossa maior responsabilidade, deve ser a nossa maior prioridade, que é a palavra de Deus, que é a contemplação, que não é a simples leitura. Vou trazer uma experiência minha aqui para os irmãos. Às vezes, eu sento e medito sobre a palavra de Deus, mas há outros momentos em que eu consigo fazer algo que não utiliza as minhas mãos, que utiliza as minhas mãos, mas eu consigo me focar em outras coisas. Sabe, irmãos, tem dia que eu medito lavando louça. Eu estou lavando a louça de casa e eu estou pensando, por exemplo, o que eu vou pregar? Quais são as necessidades da igreja? Como a gente pode reparar a nossa fé, sabe? Eu fico observando, meditando na palavra de Deus. A Adriele sabe disso. Às vezes eu estou lá lavando louça, ela passa, do nada eu começo a rir, ou eu estou falando baixinho, e ela fala: o que você está fazendo? Eu falo: estou pregando. Eu estou meditando na palavra de Deus. Sabe, a gente não tem desculpa. A gente dá muitas desculpas. Mas quando a gente não consegue, a gente não tem que ficar inventando 1001 coisas. A gente tem que simplesmente pedir perdão ao Senhor. Senhor, hoje eu não consegui. Porque a desculpa, ela é a muleta do arrependimento. Quando a gente se arrepender de fato, a gente vai se voltar para as coisas de Deus. A gente vai passar pela famosa metanoia, que é a mudança de pensamento. E então vai se inclinar para as coisas de Deus. Vai abandonar aquilo que é fútil e vai se focar naquilo que é realmente importante. Ponto 4, na verdade, né? Da meditação. A meditação, ela não é algo passivo, sabe? A gente vê durante toda a palavra de Deus versículos que nos estimulam, versículos que nos encorajam a meditar na palavra de Deus, e é como se fosse uma ordem: meditem nesta palavra. Você vê que a palavra diz assim, que o pai, quando anda com a criança, é para ele falar da palavra de Deus com aquela criança sem cessar. Então não é algo passivo, que a gente consegue parado, né? Eu não quero ser um coaching aqui hoje, mas eu vou usar um pouco de psicologia do que eu já li, para realçar essa verdade para nós, né? Esses dias eu estava falando algo que postei, né? Uma informação legal, que na Idade Média a teologia, ela era conhecida como a rainha de todas as ciências, né?
E para o mundo já não é mais. A rainha saiu do trono, né? E as demais ciências eram servas da teologia. E, como eu disse, eu não quero ser um coach, mas eu vou fazer com que a psicologia sirva a teologia. Porque a teologia ainda, para nós cristãos, ela deve ser a rainha das ciências, né? Tem um livro que ele diz assim, um livro que trata de psicologia, que, por exemplo, imagine, ele fala sobre o automático em nossas vidas. Então imagine que a gente está vivendo a nossa vida no automático, certo? Agora, pegue um exemplo. Imagine que a sua cabeça, que a sua mente, ela é um avião. E de repente você começa a pensar coisas totalmente aleatórias. Esse é o fluxo automático. Você começa a pensar coisas que às vezes você nem quer pensar. Sabe aqueles momentos que você cai em si e você fala, nossa, por que eu estou pensando isso daqui? Nossa, estou com a mente voada. O escritor, ele chama esse momento na psicologia de quando o terrorista que está dentro do ônibus, ele toma o controle e começa a dirigir o ônibus. Então, parafraseando ele, digamos que é assim: quando você não está no controle da tua mente, você está no piloto automático, só que o piloto automático, ele é um terrorista que está levando você para lugar que você não quer. E a gente, como cristão, quer levar a nossa mente cativa à palavra de Deus. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar, tirar o terrorista, que é esse modo automático, tomar o controle dos nossos pensamentos e guiá-lo a Deus. É por isso que a meditação não é algo passivo, que isso acontece de forma automática, e é por isso que ela demanda esforço, porque a meditação, ela é o pensar conscientemente. Quando a gente está no piloto automático, a gente está pensando coisas aleatórias. A gente não tem domínio sobre o que a gente pensa. E isso, todos vocês podem comprovar pela própria experiência. Então, irmãos, a meditação, ela não é algo passivo. A gente deve tomar o nosso pensamento e levá-lo cativo a Cristo, fazendo todo o esforço possível. Verso 3: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A gente vai ser capaz de entender melhor esse texto quando a gente for para o contexto histórico de Israel. No Antigo Testamento, a nação não tinha um solo essencialmente, na verdade ela tinha, um solo essencialmente árido. Então uma árvore assim, como é descrita no versículo 3, ela era vista como um símbolo da bênção de Deus. Quando ele diz junto às correntes de água, é porque a falta de água gera sequidão. Um cristão vivo e operante dessa forma, ele dará frutos para os outros, já que nenhuma árvore frutifica para si mesma. Agora você imagina uma árvore que é plantada na beira de um rio. Em tempos de seca, é normal todas as árvores e qualquer planta desfalecer. Algumas, se elas não forem fortes, até mesmo morrem, e elas secam. Mas o cristão que ele não anda no caminho dos pecadores, o cristão que ele não se assenta na roda com os escarnecedores, um cristão que medita dia e noite na palavra do Senhor, ele é como essa árvore plantada na beira de um rio, porque ali a umidade faz com que ela não seque. Ela é uma árvore que permanece bela durante todo o ano. Esse é o cristão que medita na palavra do Senhor. Não é fácil, né? Difícil, perdão. A gente vê que quando um irmão na fé, ele começa a se apartar, ele começa a deixar de ler, ele começa a deixar de orar, a vida dele seca. Às vezes o semblante da pessoa muda, gente. Observem aqueles que já se afastaram de Deus.
Muitas vezes eles eram como árvores totalmente saudáveis. Você olhava para aquele irmão e você dizia: nossa, esse irmão, olha, a presença de Deus que tem na vida dele é radiante. Ele ajuda todos os outros irmãos de uma forma maravilhosa. Ele é uma árvore totalmente bela. Mas de repente essa pessoa começa a andar no caminho dos escarnecedores. De repente essa pessoa começa a deixar de meditar na palavra do Senhor. Ela deixa de ser essa árvore plantada junto a ribeiros. E olha que você vê, na hora que a gente vê, ela está totalmente seca. Alguns caem em si, como o exemplo do filho pródigo. Outros permanecem distante de nós. Eu não sei vocês, mas eu conheço muitas pessoas que aconteceu isso. E irmãos, eu não quero subestimar de maneira nenhuma o meu lado pecador. Porque eu sou tão pecador, se não mais, do que todos esses que se apartaram. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair e se prejudicar da mesma forma. Mas a gente tem que ser essa árvore plantada junto a esses ribeiros. Esse cristão que é vivo e operante. É interessante porque a gente vê como a meditação na palavra do Senhor é algo sobrenatural. A gente que é cristão, sabe? E quem é cristão há muitos e muitos anos cai nesse erro mais ainda. Porque a gente se esquece que a leitura e a oração são coisas sobrenaturais. A gente pensa que é algo natural. Mas isso traz vida, porque é algo sobrenatural. A revelação dada pelo Espírito é algo sobrenatural. A palavra de Deus é algo espiritual. Quem dera nós fôssemos gulosos da palavra de Deus, né? Mas a gente se dá muito mais a outro tipo de gula do que a gula e a fome desenfreada pela palavra de Deus, né? Como o Ricardinho falou esses dias, busca o Senhor ansiosamente. Estava comentando com a Adriele: meu Deus, eu quero ser esse tipo de pessoa que busca o Senhor ansiosamente. A gente demora demais para buscar o Senhor. A gente até busca, mas a gente sabe, passa por N caminhos antes de chegar até a presença de Deus. Mas o texto mostra que isso é algo sobrenatural, porque fala assim, que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tá, estou ajeitando aqui, ele está virando o celular, estou me perdendo, calma aí. Quando eu falo de algo sobrenatural, é porque nosso mundo criado por Deus, ele passa por 4 estações. E dentro dessas 4 estações, existe uma que é o inverno, onde parece que as árvores estão secas, onde parece que as árvores estão murchas, onde elas perdem as suas folhas e elas não dão fruto. A meditação na palavra de Deus e a vigilância de se afastar do pecado, como a gente viu nos primeiros pontos, faz com que o cristão tenha uma folhagem viva o ano todo. Quer dizer que ele não passa pelo inverno? Quer dizer que ele não passa pelo outono? Não. Quer dizer que mesmo quando ele passa, essas folhas não murcham. Quer dizer que mesmo quando ele enfrenta o sofrimento, mesmo quando ele enfrenta as adversidades, mesmo quando acontecem coisas inesperadas, ele continua firme na presença de Deus. Ele continua uma pessoa que vivifica outras pessoas. Ele continua tendo vida, mesmo em meio à adversidade, porque ele contemplou a palavra de Deus, e ele tem luz para seguir o caminho dele, e plantado junto a esse ribeiro, suas raízes não deixam de ser umidificadas,
e ele permanece belo, ele permanece um cristão que, quando chegar o devido tempo, ele dá o seu fruto. Por isso, irmãos, se fica de encorajamento para vocês, que no devido tempo cada um de nós vai dar o fruto. Lucas, eu não estou vendo o resultado, cara. No devido tempo você vai frutificar, irmão. Continua buscando, continua orando, continua lendo, continua zelosamente se apartando do pecado. No devido tempo a gente vai frutificar. O texto não diz que ele dá fruto o ano todo, o texto diz que ele permanece vivo o ano todo, que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que ele enfrenta as adversidades e que as folhas dele não murcham, mas o texto diz que no devido tempo ele dá o fruto. Então não desanime, irmão, não desanime. Continue e seja perseverante, pois na hora certa você dará o seu fruto. E vamos abrir um parênteses aqui. Ninguém come do seu próprio fruto. Não existe árvore que come do seu próprio fruto. Quem se alimenta do fruto que uma árvore produz são os outros. Então, se você é uma árvore e espera frutificar, você tem que entender que você não vai frutificar para si mesmo, mas você vai frutificar para a igreja do Senhor, é para as pessoas que estão em volta, e você tem que se alegrar demais nisso, em ser uma árvore frutífera dentro do reino do Senhor. Então, em suma, talvez se levante a questão: e como eu posso colaborar na igreja e ser uma bênção para os meus irmãos? De que forma eu vou ser essa árvore frutífera? O Senhor tem um chamado para cada um de nós, irmãos. E, como eu falei no começo, aqui não existem 5 passos para você ser feliz. Aqui existe a verdadeira felicidade. E o que é felicidade para um cristão? É estar perto do seu Senhor. Mas, resumindo isso, como você vai servir na igreja de Deus, talvez você nem sabe. Eu sei de uma coisa, e o pastor já disse muito isso aqui: culto é prestado, culto não é assistido. A gente vem e presta culto a Deus, a gente não assiste o culto. Nós fazemos o culto e somos parte do culto. Talvez você não tenha resposta qual a forma que você vai servir hoje, mas eu tenho a resposta para te dar de como você vai chegar a frutificar. E resumindo, é isso: cuide da sua vida espiritual, cultive-a, e no tempo certo você dará os seus frutos. Porque basicamente, se a gente for lógico em tudo que a gente disse aqui, é isso que o texto está falando. Vamos dar uma acelerada aqui para não tomar muito mais tempo, porque senão a gente vai ter que fazer 2 pregações para falar do restante aqui, e já está um pouco tarde. O texto 5 diz assim, o versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim. Percebem o contraste do que a gente tinha falado no começo? Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Ao contraste da árvore frutífera, irmãos, ele usa o símbolo da palha. Por quê? Porque ele mostra que, ao contrário do cristão bem-aventurado e que é uma árvore de bons frutos e útil, o ímpio ele é inútil. Pois qual a sua utilidade? A semelhança da palha e do joio, seu fim é o fogo e a condenação. A gente tem que ser o exato oposto do que os ímpios são. Porque para o reino de Deus, e a de respeito de eternidade e de coisas espirituais, qual a utilidade do ímpio? Ele não colabora em nada para isso. É por isso que ele fala que o ímpio ele é como a palha, porque se joga a palha ao vento, e o vento a leva,
Ao contrário do cristão, que ele tem os seus caminhos guiados pelo Senhor, o ímpio ele é totalmente entregue a si mesmo, e ele vai para onde o vento levar ele, e ele não tem outra utilidade, e ele vai perecer, e o que ele vai sofrer vai ser o fogo da condenação eterna. Entregue a si mesmo, ele está totalmente perdido. Verso 5: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Sabe, irmãos, é interessante a gente olhar esse trecho e pegar algumas outras referências da Bíblia, onde o salmista ele parece ficar desanimado com o fato de que às vezes o ímpio prospera. Vamos aplicar isso na nossa vida. Às vezes a gente olha as pessoas que são más, que praticam o mal, e a gente diz assim: cara, até quando? Até quando, por exemplo, o governo continuará oprimindo o país? Aquele cara lá, sabe, nossa, eu estou aqui, eu estou servindo a Deus e parece que as coisas não dão certo para mim, mas para as outras pessoas que estão lá fora no mundo, parece que tudo está dando certo. Não se engane, porque o fim desses é fogo e condenação. Eles não vão prevalecer no juízo. Isso significa que o Senhor não dará a eles morada nos céus. Isso significa que naquele grande dia o Senhor chegará e dirá a eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, embora muitas vezes parece que o ímpio prospere, que o mal está avançando, irmãos, naquele dia todos nós vamos saber que na verdade tudo aquilo foi vaidade, que tudo isso foi inútil. É por isso que Paulo fala assim, o peso da glória que nos será revelado faz com que as circunstâncias e as dificuldades dessa vida sejam nada. Então, colocando a nossa mente em meditação na palavra de Deus, em meditação no céu, em meditação no sacrifício expiatório de Cristo, a gente vai ver que o ímpio, a prosperidade dele é vã, porque o final dele será a ruína, mas no final de todos aqueles que servem a Deus e que confiam na justificação que o Cordeiro trouxe, vai ser vida e vida em abundância. O pastor leu Apocalipse 21 aqui, a gente sabe o que nos aguarda, então não se desespere e nem desanime, de forma alguma, mas siga perseverante. O versículo 6 ele diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, por vezes a gente vai ver na palavra de Deus que o conhecer é mais do que simplesmente conhecimento, porque o Senhor também conhece o caminho dos ímpios, não conhece? Há alguma coisa que não está patente aos olhos de Deus? Tudo está patente aos olhos de Deus. O Senhor observa tudo, todos os caminhos, e observa as intenções e o coração dos homens, coisa que eu e você não conseguimos. A gente pode olhar uma pessoa ou outra e a gente pode concluir: essa pessoa está caminhando por um caminho de perdição. E a gente pode olhar uma pessoa e dizer assim: não, essa pessoa está andando nos caminhos do Senhor. E a gente está julgando pela aparência, e Deus, olhando o coração, diz: esse também não irá perecer, não irá prevalecer, ele irá perecer. Mas quando ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está falando de algo íntimo nosso. É mais do que um conhecimento de saber, é um conhecimento de intimidade que Deus tem com os seus. Aquele que se aparta do mal, aquele que medita na palavra do Senhor, ele é íntimo de Deus, e o Senhor conhece bem o seu caminho. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Para encerrar, irmãos, deixa eu esclarecer algo aqui. Embora sirva de consolo isso para a gente não deve se alegrar com isso. Se alegrar com o que, Lucas? Em ver o ímpio perecendo. De maneira nenhuma. A nossa alegria tem que estar em Deus. A nossa alegria não tem que estar
em ver um homem mau morrer. Porque a gente não tem nem noção do que vai ser o inferno. A gente tem uma descrição do que é inferno. E Jesus, ele fala muito sobre o inferno. Mas quando foi a última vez que a gente pensou no inferno e meditou no que é o inferno? Medita 10 minutos, eu garanto para você, irmão, que o seu coração se quebranta e que você vai chorar pelos pecados que você tem cometido. Porque é pavoroso demais. Então a gente não deve de maneira nenhuma se alegrar em ver o ímpio perecer. Antes a gente deve ser como o Senhor. Assim mesmo se descreve. Não quero eu que ele se arrependa e venha viver. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Eu e você temos o direito de ter? Se a gente for salvo pela graça, e a gente foi salvo pela graça, a gente tem que se alegrar somente em Deus. A suma de tudo isso é, meus irmãos, essa é a verdadeira vida abundante. A gente não vai encontrar outra vida abundante. Não existe 5, 10, 20 passos para se encontrar a felicidade. Mas quando você dispor o teu coração a buscar a Deus, apesar de tudo, no meio da guerra estará a vida. E então você vai se alegrar muito em Deus e vai se satisfazer somente nele. Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tu és um Deus bom. Tu és um Deus poderoso, ó Pai. Perante a tua soberania e perante a tua grandeza, nós nos curvamos, ó Pai. Ensina-nos o caminho que devemos andar, ó Pai. Desvia os nossos olhos da vaidade, ó Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos essa árvore que frutifica no tempo certo. Essa árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não murcham, Senhor. Que o Senhor vivifique-nos, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, a fim de que a gente enxergue as maravilhas da Tua palavra, meu Senhor, pois carecemos disso, ó Pai. Ajude-nos a ver a beleza e a grandeza do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a enxergar a alegria em meio à adversidade. E que o nosso prazer esteja em estar contigo, Pai. Pois mais vale um dia na tua casa, Senhor. Mais vale um dia na tua casa. Ensina-nos a buscar-te ansiosamente, meu Senhor. Dá-nos sabedoria a fim de que a gente venha administrar o nosso tempo da forma correta, Pai. Que cada um dos meus irmãos aqui presentes, ó Deus, que todos nós possamos ser, ó Pai, uma bênção na vida uns dos outros, meu Pai. E não só entre nós, mas que sendo essa árvore, ó Pai, a gente dê testemunho aos que são de fora, de quão grande o Senhor é, e de quão grande é a Tua salvação, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.